Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre Watchmen e sobre como essa HQ se relaciona com essa crise atual com a pandemia. Vou comentar também sobre algumas opiniões e posicionamentos que vi por aí sobre esse assunto. A gente vive hoje um momento especial na história, e muitos já devem ter pensado em a mesma coisa ou já viu ser comentado por aí em grupos, mas de certa maneira a gente está vivendo uma situação similar à criada pelo Ozymandias em Watchmen. Ou seja, o inimigo que ameaça o mundo inteiro sem distinção, que requer uma ação mundial em conjunto para uma mesma causa, uma união mundial. Na HQ, essa união contra o inimigo externo resulta na paz mundial, finalmente alcançada. O mundo é finalmente salvo de sua maior ameaça, ou seja, a sua própria natureza autodestrutiva. Mas, será que foi isso mesmo? Porque tanto na conversa entre o Dr. Manhattan e o Ozymandias, quanto no final da HQ, fica sugerido que a tal paz provavelmente não vai se manter por muito tempo. Ou seja, não só a paz não foi alcançada, como o Ozymandias, em busca de uma solução final que na verdade não existe, ele se transforma num monstro. E ele espera a redenção pelo que fez, por ter salvo, entre aspas, o mundo da autodestruição. Mas de novo, como já falei, essa paz provavelmente não é permanente, não é definitiva. Então, tudo que fica no final é o ato dele que resultou na morte de milhares de pessoas, e o peso disso na sua consciência. Se é que por acaso ele tem uma, claro. No mundo real, de forma parecida com o Watchmen, temos agora um inimigo comum a toda a humanidade. Mas, assim como é sugerido que vai acontecer eventualmente naquela história, no mundo real, a união e a ação conjunta não aconteceu. Ou aconteceu apenas parcialmente. Não alcançamos a paz mundial para derrotar esse inimigo em comum. Nos grupos de discussão sobre HQs, frequentemente vejo pessoas lamentando isso. Em geral, elas não apenas defendem o que o Ozymandias fez, como gostariam que aquela resolução no final da história fosse a mesma na vida real. E pelo menos em parte é compreensível, já que falando dessa forma, a paz mundial, entre aspas, é um ideal que a maioria das pessoas gostariam de alcançar. O problema é que, por se tratar de uma hipótese no mundo fictício, não se pensa sobre o que ela significa. O interessante é que com essa situação agora na vida real, a gente já pode ver alguns sinais do que significa essa união mundial ou uma possível paz mundial, entre aspas. A tal paz mundial da maneira como é mostrada na HQ, logicamente eu acho que é razoável se deduzir que resultaria em algum tipo de governo mundial de uma forma ou de outra. Assim como esse ministro britânico, nesse artigo, sugere que façamos na vida real. Essa possibilidade é uma que alguns veem com apreensão e medo, enquanto outros veem como ideal e bom. Mas o maior problema que considero é que esse outro lado da questão não é levado em conta. Se assume prontamente que esse tipo de paz é bom, tanto na história quanto na vida real. Mas talvez mais grave é que em relação à história, esses parecem estar ok em ignorar ou justificar o ato do Ozymandias. O sacrifício de inocentes seria justificado para alcançar a paz mundial. E, em geral, eu tendo a perceber que esses mesmos também defendem pronta obediência às autoridades mandando a população a ficar em casa, sem questionar e não trabalhar, mesmo que isso signifique algum tipo de sacrifício para muitos, resultando em todo tipo de problemas, entre eles também gerando uma necessidade de apelo e dependência de medidas assistencialistas dos governos, ou seja, submissão em geral. E em cima disso, a grande mídia promove a China como modelo exemplar para o mundo no combate a essa crise. O que eu acho bastante hipócrita e estranho, no mínimo, porque o problema todo começou ali e se espalhou dali, tiveram vários problemas, e além disso tem o seu extremo autoritarismo e uma completa falta de transparência. Os jornalistas, que são justamente aqueles que mais supostamente são contra autoritarismos, eles não parecem não questionar o fato do governo chinês não permitir que os jornalistas pesquisem essa situação na China livremente. Realmente parece que a gente caminha para aceitar o tal chamado novo normal, ou seja, controle e submissão. Mas então, de novo, eu compreendo perfeitamente se querer a paz mundial. O problema é confundir paz com submissão a uma terceira parte. E outra coisa também que acho importante considerar é que essa história não se propõe a mostrar um modelo a ser seguido, ou algo do tipo. Pelo contrário, ela mostra uma situação extremamente trágica, bela, mas trágica no final. Uma das grandes qualidades e um dos motivos que o Watchmen é tão reverenciada é porque ela consegue fazer você pensar e refletir em diversos níveis. Tem ali uma riqueza de significados possíveis, interpretações possíveis, que vem de um trabalho intelectual realmente primoroso. Sendo assim, ela não defende nenhuma causa específica propriamente. Ela não diz pra você o que você deve acreditar, ou prega pra você o que o autor acredita. Ela faz você escolher e se posicionar por si, baseado nos fatos da narrativa da história. Sendo assim, me impressiona muito quando as pessoas defendem a ação do Ozymandias, porque como eu falei, em alguns pontos-chave, as ações dele, além de serem extremamente questionáveis e antiéticas, elas falham tanto no objetivo final, quanto a nível pessoal, em trazer paz e satisfação pra ele.
Outra coisa que realmente me impressionou e decepcionou é essa veia autoritária que as pessoas acabaram revelando, porque elas ignoram o crime dos Ozymandias e veem essa nova ordem mundial como uma coisa boa e ideal e que deveria ser adotada no mundo real. Enquanto que, pelo menos na minha interpretação, a história não faz nenhum tipo de julgamento desse tipo. Ela simplesmente mostra as coisas como elas são e aprecia a estranheza, vê uma beleza nessa estranheza, ao mesmo tempo que lamenta a tragédia fundamental da condição de conflito da humanidade. Enquanto que essa porção do público parece ver a parte trágica como justificável e boa, ou até ideal. Mas, como falei, na obra, a tragédia da condição humana é justamente essa, o conflito eterno entre as diferentes visões de mundo. E essa, para mim, é a mensagem final de Watchmen. Usar a ficção para mostrar essa realidade. E que ela, ao mesmo tempo, gera beleza e grandes maravilhas, mas também gera a monstruosidade e o horror.